Como participar do programa Minha Casa Minha Vida? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. E hoje vamos falar sobre o Minha Casa Minha Vida, programa de financiamento habitacional que tenha realizado o sonho de milhares de brasileiros, além de promover a moradia digna e combater o déficit habitacional. O Minha Casa Minha Vida tem impactado positivamente as famílias de baixa renda. E para falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o nosso convidado de hoje possui mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Atualmente, é gerente de vendas da Vivaz Vendas, empresa do grupo Cirela. Rafael Giannini tem se destacado por liderar projetos de sucesso com Minha Casa Minha Vida. Rafael, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Olá, Fabi, muito obrigado pelo convite. Antes, vamos pedir para os internautas curtir, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. O que é o Minha Casa Minha Vida? Explica para os internautas que muita gente, como a gente falou, né? Muita gente fala muita coisa. Então vamos, de fato, falar o que é o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional do governo federal em parceria com a Caixa Econômica Federal, que utiliza recursos do Fundo de Garantia para auxiliar as pessoas a adquirirem o seu primeiro imóvel. O governo é bonzinho, é bacana, que faz? Não, é a Constituição brasileira, uma das cláusulas pétreas, né, da nossa Constituição é a garantia de moradia a todo brasileiro. Então o governo tem que ter um plano voltado para a moradia e o Minha Casa Minha Vida nada mais é do que o plano do governo que veio para a gente atender a toda essa demanda, né? Então hoje a pessoa busca o financiamento através da Caixa Econômica Federal. A Caixa vai financiar até 80% do valor do imóvel. O restante, né, os 20% que seria a parte que a pessoa tem que pagar para a construtora, ela pode utilizar o fundo de garantia dela. O governo concede subsídios também, é um recurso que o governo libera que a pessoa não precisa devolver para o governo, subsídio, né? E toda a facilidade. Aí a consultora vem com os projetos, com os empreendimentos para atuar dentro do... O subsídio, o que seria? Como que funciona a questão do subsídio? O subsídio, assim, quanto menor a renda do cliente, maior o subsídio que a Caixa concede. Hoje a Caixa já está concedendo até R$45 mil de subsídio. Então, quanto menor a renda familiar da pessoa, maior o valor, o incentivo, digamos assim. É um recurso que a consultora, que o governo libera diretamente para a consultora, não passa via Caixa Econômica para o cliente, nada. É um direito que o cliente tem, que a consultora disponibiliza desse dinheiro e o cliente não precisa reembolsar nem devolver nada. Sim. E aí esse cliente provavelmente vai ter que ter uns requisitos, né, para poder utilizar esse subsídio ou a questão... Sim, o subsídio é que agora mudou um pouquinho a regra, né? Hoje a gente está no comecinho de julho, agora no dia 7 mudou a nova regra, aumentou o teto, né? De 640 para 350, de 264 para 350 mil reais o teto do valor do imóvel para se enquadrar dentro do Minha Casa Minha Vida. E o subsídio ele é relativo também ao potencial de financiamento. Ele é mais atrelado ao potencial de financiamento, na verdade, né? Então, até o mês passado, a Caixa estava liberando subsídio para renda familiar de até R$4 mil, que é o que a gente chama a HIS 1 indo para o HIS 2, você conseguia subsídio. Passou dos R$4 mil, você já perdia, porque você já entende que é uma pessoa que tem uma condição, que consegue arcar com uma parcela um pouquinho maior. Só para quem está nos acompanhando e não sabe, o que é HIS? Habitação? Você tem que... O imóvel e a renda, elas têm que compartilhar, elas têm que se enquadrar dentro do programa, né? Então, HIS é habitação de interesse social.
HIS1 a gente tem o 1 e o 2. Habitação de interesse social, HIS1 são para rendas de até 3 salários mínimos e HIS2 para rendas familiares de até 6 salários mínimos. Então você tem o enquadramento do produto, às vezes o projeto ele é enquadrado, ou o projeto, o prédio inteiro, ele é um HIS. Então só pode adquirir as unidades desse determinado empreendimento pessoas com renda de até 6 salários, que a renda da pessoa tem que enquadrar no HIS. Então você tem e o enquadramento da renda. Quando vem análise de crédito, que a Caixa avalia a análise de crédito, ela fala, esse cliente está enquadrado no HIS. HIS1, ele tem até 3 salários mínimos de renda, grupo ou proponente ou grupo familiar. HIS2 são até 6 salários mínimos. Entendi. E quem pode participar? Quem pode se candidatar para o programa Minha Casa Minha Vida? Qualquer brasileiro maior de 18 anos ou estrangeiro que tenha CPF aqui no Brasil. Você não pode ter imóvel no nome, você precisa morar ou trabalhar na região metropolitana, na região do imóvel que você está pleiteando ou nas regiões limítrofes, né? Essas são as regrinhas básicas. Até 3 pessoas podem compor renda. Se você for casado legalmente, obrigatoriamente o seu cônjuge, você tem que comprar junto, né? Adquirir, mesmo que a pessoa, mas só eu que trabalho, a minha esposa, ela é do lar, o meu esposo não trabalha, só trabalha. Tem que estar junto no contrato. E como é feita essa seleção dos beneficiários do programa? A seleção, todo mundo ouve falar e a pessoa quer adquirir dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Aí entra naquela forma que a gente já bateu o papo do começo. Gera um lead, a pessoa às vezes chega num stand de vendas, tudo. Se a pessoa não enquadra, se ela não tem esse requisito básico que a gente falou, a renda, tem o enquadramento de renda, morar ou trabalhar na região limítrofe, não ter imóvel, ser aquisição do primeiro imóvel, a gente tem que tentar direcionar por uma outra forma de financiamento, né? A pessoa buscar uma outra modalidade de crédito para conseguir também adquirir o seu imóvel. Né? Sim. Vamos exemplificar. Comigo funciona muito nos exemplos, na prática. Você está trabalhando, dá um exemplo de algum empreendimento. Um lançamento nosso próximo lançamento da Vivaz, que é o Vivaz Prime Belenzinho. Sim, aí você está trabalhando nesse lançamento. Eu chego lá no stand de vendas, ou de alguma forma eu cheguei até vocês. E a minha renda, o meu perfil se enquadra no programa. Aí, ok. Caso a minha renda não se enquadra, ultrapassa a renda, mas eu posso comprar uma unidade com vocês, mas através de outra modalidade de financiamento? Pode. A gente vai ter que entender a sua renda e entender qual o enquadramento da unidade que você está vendo. No caso do Belenzinho, ele é um pré-lançamento, tá? A gente não lançou, a gente ainda está com abertura de decorado, tudo para o pessoal conhecer, estamos começando a montar as pastas que a gente fala. Mas, a princípio, o que a gente vai ter lá no empreendimento? A gente vai ter unidades HMP e R2V. O que significa? HMP é a unidade, habitação de mercado popular. É para rendas de até 10 salários mínimos. Então, a gente tem um lastro um pouquinho maior. Que como agora a gente aumentou o teto para 350 mil, já fica uma coisa mais ok, mais super encaixada. E a renda R2V é renda livre. São investidores que podem adquirir unidade. Você não tem limitador de renda. Qualquer pessoa pode adquirir aquela modalidade, aquele tipo de unidade. Isso vai de acordo com cada empreendimento. Com cada empreendimento, com cada enquadramento dos empreendimentos. Vamos supor que nessa mesma situação você chegou num stand nosso que eu tenho os 3 enquadramentos de renda lá. O empreendimento esteja enquadrado tanto no HIS, que é habitação de interesse social, que é para renda de até 6 salários, quanto no HMP, quanto no R2V. Aí você ganha 10 salários mínimos por mês. Muitas siglas, né? Muitas letrinhas. A gente é um processo difícil do cliente entender, que às vezes o cliente, eu adorei esse empreendimento, eu adorei esse projeto, é o meu primeiro, eu não tenho imóvel no nome, eu tenho fundo de garantia, ok, mas eu quero comprar aqui, mas eu ganho 10 salários. Essa unidade ela é HIS, você não pode adquirir.
Porque eu posso vender só... são regras dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eu só posso vender essas unidades. Eu tenho que atender o déficit habitacional primeiro dessas pessoas, nesse determinado empreendimento. Então, se a sua renda desenquadrou, se a unidade do empreendimento for enquadrada em HIS, você não pode adquirir. A gente tem que ver se tem uma outra tipologia dentro do mesmo projeto que se enquadre a sua renda, no caso você ganha 10 salários mínimos por mês. Então, teria que ver um enquadramento que seja nessa siglinha HMP, Habitação de Mercado Popular. Se tiver, ok. Se não, o corretor direciona o cliente para um outro projeto que atenda dentro da região, dentro da necessidade dele, mas que ele consiga enquadrar. Então, para você comprar dentro do programa, você tem a questão do empreendimento estar enquadrado e a renda do cliente. Não é só a questão da renda, né? Não é só da renda e não só você querer, eu quero comprar. Então, é porque muita gente fala da renda, mas não tem só isso. Então, tem uma série de fatores aí, detalhes que tem que ficar atento. Por exemplo, às vezes você tem uma situação que todos nós nos deparamos. Uma parcela de uma loja de magazine, uma conta de celular que eu esqueci de pagar, o seu nome foi lá para o Serasa. Você tem R$80, R$70, R$20 que seja, você não consegue a sua aprovação de crédito. Seu score tá baixo e você não consegue. A Caixa não vai liberar o financiamento para você. Mesmo se você... Aí você vai descobrir ali na hora que você vai tentar fazer o financiamento. Muitos casos não vai passar porque seu nome vai estar no Serasa. E se você for lá e fazer o pagamento do débito, ainda vai demorar um pouquinho para o seu score aumentar, né? Vai demorar um pouquinho para o score aumentar, mas assim, você efetuando o pagamento, o órgão o credor é obrigado a te tirar, ele tem um prazo, se não me engano, acho que são de 48 horas para tirar o seu nome de negativado. Consultou o sistema da Caixa, o seu nome não está mais negativado, tranquilo, a gente consegue entrar com análise de crédito. Porém, o seu score está um pouquinho menor, às vezes você pode conseguir um pouquinho menos de financiamento do que você conseguiria se você fosse o score alto. Um score alto, tivesse uma movimentação no mercado mais ok, entendeu? Sim, entendi. E quais são os tipos de imóveis disponíveis no Minha Casa Minha Vida que pode participar do programa? Então, hoje aumentou o teto, né? A partir do dia 10 de julho agora, são imóveis aqui, falando em São Paulo. São Paulo. Cada região, cada estado tem o seu enquadramento. Hoje a gente está falando em imóveis de até R$350 mil. E São Paulo é um dos metros quadrados das regiões mais caras do Brasil, né? Então, assim, o imóvel hoje, ele está com preço de valorização. É uma moeda forte, né? É algo que é super valorizado. Então, logicamente que você não vai encontrar apartamentos de 4 dormitórios, com 2 vagas de garagem, com piscina. Então, o padrão que a gente atua são apartamentos de 1 ou 2 dormitórios, geralmente alguns com opção de vaga de garagem, opções com varanda também. E a gente, na Vivaz, a gente traz para os nossos projetos da questão de lazer, piscina, churrasqueira, quadra, coworking, mini mercado, espaço, mulher. A gente priva muito pelo lazer. Lazer clube, né? Como chama. Condomínio clube. Mas os imóveis, assim, vão variar de 1 a 2 dormitórios. Atende a necessidade básica da família, né? Hoje a família tem são em média famílias com 4 pessoas. Sim. Um quarto para os filhos, um quarto para o casal, sala, cozinha. Uma vaga. Vaga hoje é raridade, a vaga por causa do nosso plano diretor, né? Sim. Só que o que a gente vem na contramão, qual que é a alternativa que a gente tem, que a Vivaz traz para a falta de vaga de garagem? Os nossos projetos eles são muito próximos a eixo comercial de CPTM, metrô, transporte público. E a gente, em alguns projetos nossos, a gente traz uma novidade muito bacana no mercado, que é o Click Car. É um aplicativo, é um carro através de aplicativo que fica disponível para o condomínio. Então, você precisou de um carro, através do seu aplicativo, você reserva esse veículo para ir num supermercado, fazer uma viagem curta, passar um dia, fazer um passeio com a família. Tem um carro disponível para você. Você não gasta com IPVA, você não gasta com seguro de carro, você não precisa da vaga de garagem, que hoje uma vaga de garagem encareceria o seu apartamento nos 50, 70 mil reais. Não gasta com manutenção do carro. Com manutenção e você tem o conforto de lá. E fora isso, a gente não tem necessidade, porque a gente está sempre próximos a CPTM, estação de metrô, fácil acesso, então o carro seria um artigo
extremamente dispensável hoje em dia, quando a gente já faz os projetos pensados e desenhados nessa direção. O Minha Casa Minha Vida é só para apartamentos novos ou também pode ser casas novas? Porque hoje em dia surge muito dessas casas, né? Sim, esses condomínios de casinhas. É que aqui em São Paulo, pela nossa demanda, pelo volume de população, de número de pessoas, a gente não tem mais muito espaço só em regiões mais extremas para fazer casas, né? Então hoje as incorporadoras elas viabilizam projetos em terrenos para verticalizar, para fazer prédios. Mas o Minha Casa Minha Vida ele vem para imóveis na planta e imóveis novos também. Você tem um período após a entrega do empreendimento que você ainda adquire faz o desligamento que a gente fala ainda pela Caixa dentro do programa. Por que o imóvel na planta? Justamente para facilitar a entrada. Porque a Caixa vai financiar os 80%. Até 80%, vai depender da sua renda. E o restante, geralmente, você paga para a construtora durante o período de obras. Então, você comprando na planta, você tem um prazo maior para diluir o valor do seu saldo. É uma coisa que acaba não pesando, porque o seu financiamento, efetivamente, você vai começar a pagar para a Caixa Econômica Federal quando você receber as chaves. Durante as obras tem uma taxinha, um segurinho que você passa. Intermediárias depende da construtora, depende do saldo devedor que fica, né? O valor que fica para você pagar. E a gente tem que se atentar muito também, né? Porque você tem a prestação, a entrada para a construtora e você tem um segurinho que você tem que pagar para a Caixa também depois que você assina. Muitos clientes não são alertados disso. Eu não sabia desse seguro. Se chama taxa de evolução de obra. É uma taxa que você paga proporcional ao quanto a obra evoluiu. Você paga em cima do valor da sua parcela mensalmente para a Caixa Econômica Federal. Isso daí independente se é Minha Casa Minha Vida? Não, isso é dentro do Minha Casa Minha Vida. Isso é só no crédito associativo. Isso é uma garantia de entrega de obra. Porque antigamente as pessoas... Você ligava a televisão à tarde, aqueles programas da tarde, estavam as pessoas lá na frente do terreno que deram a entrada e não receberam o imóvel. Por quê? As pessoas de má fé iam lá, se beneficiavam do plano do governo, pegavam o dinheiro todo da Caixa Econômica Federal e não entregavam o imóvel. Hoje a Caixa vai liberando para a construtora os recursos aos poucos, conforme a obra vai evoluindo. E a Caixa repassa isso para os associados, para os clientes. Conforme ela vai pagando para a consultora, você vai reembolsando para a Caixa. Entendi. Então, é um segurinho que o cliente paga todo mês. E aí também tem que... Então, no Minha Casa Minha Vida também teria que dar essas intermediárias, essas chaves? Ou depende? Depende da proposta e da negociação que você fizer com a construtora. Tá. No caso da Vivaz, a gente é muito zeloso com relação a isso. A gente precisa dar segurança financeira para o nosso cliente também. Então, a gente jamais vai comprometer mais do que 1/3 da renda dele entre o que ele vai pagar de evolução de obra e o quanto ele vai pagar para a gente de parcela. Para ele ter uma vida financeira equilibrada e conseguir chegar no fim do processo dele, receber as chaves como uma realização de um sonho mesmo. E não a sensação de um investimento e não de uma dívida que ele está adquirindo, de um sonho e não de um pesadelo. A aprovação do crédito já começa antes dessas chaves serem entregues? Sim, ou é após? A aprovação do crédito é o pontapé inicial. É o fundamental. A gente sempre fala, primeiro a gente vende o crédito, depois a gente vende o imóvel. Então a gente trabalha todo o processo de aprovação do cliente junto à Caixa Econômica Federal. Veio a aprovação, a Caixa emite um laudo para a construtora. O cliente esse laudo ele tem uma validade de 6 meses. Então, a gente tem ainda um período de 6 meses para trabalhar direitinho com esse cliente, dar todo o conforto para ele, da onde ele está adquirindo, o que ele quer, o que ele pode, o que ele consegue, para fazer todo esse processo. Então, ele já assina o contrato com a construtora, o compromisso de venda e compra, sabendo o quanto que ele vai conseguir de financiamento, o valor que ele vai pagar de prestação do financiamento, uma estimativa do quanto ele vai pagar para a Caixa esse seguro, a evolução de obras, e a proposta que ele assina o contrato já após fazer a proposta com a construtora, todo o fluxo de pagamento dele do restante. Quanto que ele vai dar de sinal, quanto que ele vai pagar de mensais, vai ter anual, vai ter intermediária, vai ter chaves. Vai depender do valor do imóvel, do valor o quanto ele tiver para dar de sinal. Então, tudo depende. Tá, e se nesse tempo... Porque até o imóvel ficar pronto, sair as chaves, leva às vezes 1 ano, 30 meses mais ou menos, né? Nesse meio tempo aí acontecendo,
espero que não, mas do cliente acabar perdendo emprego, tendo alguma dor de barriga algum que a gente imprevisto, fala. Não, existe o seguro dentro do próprio programa, do contrato que ele vai assinar com a Caixa, aonde até uma porcentagem do valor do financiamento dele é quitado se você aciona esse seguro numa emergência, né? E a gente da consultora, a gente está sempre... É o que a gente fala. Nós, mais especificamente lá na Vivaz Vendas, nós somos orientados a trabalhar o cliente com o processo todo. Não nos preocupamos só com a venda. A gente se preocupa com a pré-venda, com a venda e com o pós-venda. A gente acompanha o cliente até ele pegar chaves, até todo o processo. Bacana. Eu ia perguntar, quais são as condições do financiamento, então, oferecidas pelo programa? Vai depender da renda, do score, da movimentação dele. Tá. Ele vai financiar até 80%. Hoje é 80% de 350. Mas a gente falando da modalidade como estava, até 211 mil ele consegue o teto que a gente fala. É o teto, os 80%. Sim. As vantagens do programa do Minha Casa Minha Vida em comparação com as outras opções de financiamento imobiliário. Mas não sei nem se daria para a gente comparar aqui, né? Não, comparação temos sim. Porque assim, o que acontece? Eu particularmente, o que eu enxergo de vantagem que eu oriento meu cliente? Se você se enquadrar a sua renda, o seu perfil, o imóvel que você está adquirindo, tudo enquadrar e você conseguir comprar pelo Minha Casa Minha Vida, faça. Por causa dos juros? Por causa dos juros e por causa da garantia. Porque os bancos, eles não financiam imóveis na planta. O imóvel vai ser financiado só quando ele estiver pronto. Então, se eu chegar numa consultora hoje e falar, eu quero fazer um financiamento imobiliário, só que eu desenquadro do programa, eu não posso, não entro dentro do programa, eu tenho que fazer um financiamento bancário. E quero comprar o imóvel na planta. O financiamento, a consultora eu vou ter que pagar em torno de 20% do valor do imóvel durante o período de obras e eu buscar um financiamento lá na frente. Esse meu financiamento ele vai ser corrigido, esse valor do imóvel, durante todos os juros de INCC de todo o período. Então, o que eu vou buscar hoje, uns 200 mil que eu buscaria de financiamento, vai estar me custando lá 260, 270 mil. E aí eu vou ter que ir atrás de um banco privado com 20% já do meu dinheiro injetado aqui durante a obra que eu paguei para a consultora, para buscar um banco privado para assinar um contrato de financiamento com o banco para eu poder receber minhas chaves. No Minha Casa Minha Vida, o financiamento já sai de imediato. Você já assina o contrato, você tem a aprovação e imediatamente você já assina o contrato com a Caixa Econômica Federal. Você vai pagando para eles esse financiamento através dos juros de obra durante o período de obras e quando você receber a chave do seu financiamento, você começa a efetivamente pagar o financiamento. E você já tem o seu crédito aprovado agora. No sistema tradicional, no SFH tradicional, no SFH, no Sistema Financeiro de Habitação, onde você vai buscar com o banco privado, você não tem a garantia. A sua renda é X hoje. Pode melhorar, como pode não piorar. Você pode ter vários fatores nesse meio do caminho. Sim. E além do que você está buscando hoje, não vai ser o mesmo valor lá na frente. Tem correção. Então, eu acho que a principal vantagem é essa. É a garantia que o cliente tem do financiamento dele, que é a maior preocupação. Será que eu vou ter crédito? Será que o cliente, muitas vezes, ele chega na loja sem saber que ele pode comprar um imóvel, quanto mais o quanto ele consegue de financiamento. No meu caso foi assim, eu comprei na planta, não foi pelo Minha Casa Minha Vida. Quando eu fui entregar as chaves, que eu fui passar pelo processo do financiamento. Que aí eu fui saber se a gente ia conseguir o financiamento ou não. Tem que fazer análise de crédito, a sua situação mudou ou para mais ou para menos durante o período. Exatamente. E aí, às vezes, assim, poxa, você ia financiar 200, agora você vai precisar de 250 mil, que é o valor corrigido, só que eu só te financio 180. Esse 70 aqui você tem que pagar pra gente agora. Acontece muito disso, e a pessoa não está preparada, não se preparou, não foi orientada pelo profissional da ponta aqui sobre todo o processo. Por isso que é importante. É verdade. É que na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje no mercado imobiliário, porque te falo também que a minha experiência não foi uma das melhores com o corretor que me atendeu na época. Enfim, mas... Se tivesse sido atendida por um corretor Vivaz Vendas, sua experiência teria sido fantástica. Ai, que bom. Que fique aí a dica para os internautas procurar o corretor. O Rafael Giannini é gerente, mas ele vai auxiliar aí todo atendimento, né?
Isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição os contatos dele para quem se interessar, entrar em contato com ele. A gente estava falando aqui do pagamento, do financiamento imobiliário. Após a pessoa receber as chaves, né, entra o processo de financiamento do Minha Casa Minha Vida. Como que é esse pagamento? Aí seria igual o financiamento, vou falar assim, tradicional, que é o do SFH? Não, ele é diferente, porque assim, no SFH, o cliente ele vai assinar o contrato de financiamento dele com o banco quando ele receber as chaves. Sim. Aqui no Minha Casa Minha Vida, ele já assina quando ele faz a aquisição junto à consultora. Chegou nas chaves, ele não tem que assinar mais nada. Ele recebe as chaves dela e um mês depois que ele está dentro do imóvel, ele começa a receber o boleto do financiamento dele. Então, mas aí nessa parte já é igual o outro financiamento. Já é igual. Aí recebe o boleto lá por mês, tem que efetuar tem o as pagamento. amortizações, tem que ver se você fez na tabela Price, tabela Sacre, como que você vai amortizar o seu financiamento. Também é possível, aí entra todas as regras, é possível amortizar, é possível usar o FGTS para amortizar. Dentro das regras de utilização do FGTS, exatamente. Seguindo aqueles requisitos. E tem aqueles seguros também, porque na parcela do financiamento imobiliário é embutido, né? Os seguros. Que são aquelas letrinhas pequenininhas que vem no seu contrato de financiamento. MIP, são vários encargos, né? Taxa administrativa, taxa de seguro. Enfim, são várias taxinhas lá, quando você vai ver se está pagando mais juros do que... Isso já é tudo explicado e já é tudo deixado às claras antes de ter a assinatura do contrato. Mas existe também taxa de juros, taxa administrativa... Todas as taxas legais, digamos assim, são cobradas e são absorvidas dentro desse financiamento. Mas quando o cliente começa a pagar o financiamento, depois que ele assina o contrato, não tem alteração nenhuma. Sim. Ele já assina, é tudo esclarecido para ele, o que vai custar aqueles R$1.000 que ele está pagando de parcela. É o valor da parcela, já está com juros disso, juros daquilo, encargo disso, encargo daquilo. E aí ele segue. E aí, entre as responsabilidades do beneficiário do programa, então... fazer o pagamento em dia. Exatamente. E não pagou uma prestação, não pagou uma, duas prestações, é igual o outro financiamento, suja o nome. Exatamente, suja o nome, pode ir para leilão, tem tudo isso. Tem tudo isso. A consultora já fica isenta, né? Porque a consultora já recebeu todo o dinheiro, o compromisso do associado vai ser com a Caixa Financeira, vai ser com a Caixa Econômica Federal. Aí entre ele, tem as regrinhas que ele tem que cumprir, as obrigações dele, os deveres e obrigações dele, e os direitos dele também, que é não ter alteração de contrato, não ter juros abusivos, cobranças indevidas, e da parte dele ele tem que pagar tudo direitinho. Entrou inadimplente? Leilão, não ação de despejo, né? Ação judicial, todos os trâmites legais, conforme o outro financiamento também. Sim, e conforme a gente falou aqui também, pode usar o fundo de garantia não só para amortizar, mas também para dar de entrada. Para dar de entrada. Uma das regras de utilização do fundo de garantia, tem várias regrinhas, vale a pena estudar, é um capítulo à parte. Mas só fazendo um resuminho, para você utilizar uma das regras, o imóvel tem que estar pronto. Com exceção ao Minha Casa Minha Vida, onde você tem o direito, é um direito nosso, do cidadão, da gente resgatar o nosso fundo de garantia para dar como entrada no apartamento. Sim. Então, especificamente no Minha Casa Minha Vida, eu posso usar o meu fundo de garantia como entrada, desde que eu tenha 36 meses de contribuição, pelo menos. Desde que siga os requisitos básicos. Exatamente. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com Rafael Giannini, gerente de vendas da Vivaz Vendas. Para assistir o episódio completo, eu vou deixar o link aqui na descrição.